Olá, queridos profissionais da saúde estética, caros colegas que nos assistem. Esse é o nosso Beleza na Lata. Hoje está imperdível porque a gente vai falar sobre descontos e promoções, mas no aspecto jurídico. E se você não assistiu a parte 1 do nosso Beleza na Lata relacionado à parte jurídica, termo de consentimento, ele está imperdível. Eu te convido a voltar lá e assistir, papel e caneta na mão. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, doutora Gisela Garcia. Gi, hoje descontos e promoções. Oi, Cris. Oi, pessoal. Vocês estavam esperando esse episódio, né? Garanto, quem assistiu o passado estava esperando esse. E tem muita coisa ainda que a gente não falou na parte jurídica. Então, a gente vai falar de descontos e promoções, mas a gente vai aproveitar o gancho e falar de mais alguma coisinha. Então, não perde, fica por aí. E para isso, temos um convidado? Temos nosso super convidado, né, querida? Mais que especial, nós estamos aqui com o Dr. Laurício. O Dr. Laurício, gente, depois vocês sigam ele aí na rede social. Enfim, a gente vai deixar aqui na telinha o Instagram dele. O Dr. Laurício, ele já tem mais de 25 anos de experiência nessa área jurídica, faz vários atendimentos, consultoria, é professor universitário, ele atende muito também na área médica. Então, ele presta serviço para profissionais de saúde, independentes se médicos ou de especialidades. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez por esse novo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast Beleza na Lata. E espero aí esclarecer as dúvidas do pessoal da área médica, de saúde e estética, aí especialmente nessa questão de descontos e promoções aí na área de estética. Hoje em dia, doutor, as clínicas, franquias, fazem muito os seus protocolos, planos de pagamento, né? Como é que está a questão de fazer promoções? Eu posso colocar valor na rede social, como se fosse o jornalzinho do supermercado? Como é que está essa questão para a área da saúde? Nós, primeiro de tudo, não podemos esquecer que nós vivemos num país capitalista, né? E hoje as pessoas procuram a prestação de serviço, às vezes em função do que elas querem ou do que elas podem pagar. E essa demanda gera uma repercussão por parte dos profissionais e das clínicas. Mas é preciso muito cuidado ao se fazer isso, né? E tem também a questão, às vezes, da própria concorrência fazer com que uma clínica queira, então, brigar não pela qualidade do seu serviço, mas pelo valor do seu serviço em função do seu concorrente, né? Então, hoje, na área de estética, é importante observar o seguinte, que, a exemplo da área médica, não deve haver uma mercantilização desse serviço, porque não se objetiva vender um produto em série, um serviço em série. O que se objetiva na área estética é a realização de um sonho, um objetivo de uma pessoa que procura esse procedimento. E quem está procurando isso, nós temos que ter em mente, é um ser humano, e o ser humano não é igual. Então, quando você trata de desconto, às vezes você acaba estabelecendo padrões para um tratamento que pode ser distinto para um ou para outro, né? Embora se vê isso constantemente hoje no mercado. Mas, quando a gente fala em promoção, nós temos que ter em mente que a parte considerável dos conselhos de profissão, os conselhos profissionais, estabelecem como violação ética estabelecer essa prestação de serviço como se fosse algo mercantil. Um produto, uma prateleira, tem um copo como este aqui, e eu vou dar o desconto desse copo. Você compra esse copo, é o mesmo copo para você que tem uma ruga, é o mesmo copo que você que tem uma ruga maior ou menor, enfim. Isso não deve ser feito, porque a profissão exige isso. Ela não é uma profissão de produtos em série, né? Então, os conselhos profissionais, eles regulam em questões éticas que não se deve fazer isso. E tem também o fato de que
aí no próprio direito, isso pode se tratar de uma concorrência desleal, né? A pessoa que oferece um serviço com valor que é considerado ínfimo, que seria impraticável, ela está fazendo uma propaganda, ela está praticando aí uma concorrência desleal. Então, quando a gente fala de promoções na estética ou descontos na estética, se eu fosse orientar uma clínica ou um profissional, eu primeiro verificaria as normas éticas daquela profissão ao qual eu presto serviço, seja farmácia, seja enfermagem, seja biologia. Tem vários hoje profissionais da área de saúde fazendo procedimentos estéticos, né? E eu, primeiro de tudo, verificaria quais são os impedimentos éticos de se fazer isto. E outra questão que eu verificaria é se existe alguma violação quanto ao direito de se fazer isto. Eu tive já uma experiência em que, no caso de uma médica dermatologista, teve um outro caso de uma outra médica que chegou a fazer propaganda de valor do serviço de dermatologia. E aí, nesse caso, o Conselho de Medicina, ele veda você divulgar valores. Né? Até mesmo valores, alguns conselhos estabelecem que você não tem que fazer isso, porque isto caracteriza uma desvalorização do serviço e tratá-lo ele como apenas um produto que está numa prateleira, um lápis. Eu acho muito comum a gente se deparar com esses pacotes em franquias, né? Isso a gente vê bastante, franquia de laser, franquia de botox. E aí eles colocam o valor, tanto por sessão. Já na fachada da clínica, né? Mas aí o profissional, é a clínica que está fazendo a promoção e não o profissional, né? Existe essa diferença também, né? Existe. É que o responsável técnico responde por isso. Né? Exatamente, a doutora Cristiane falou muito bem. As clínicas que estão organizadas corretamente, lembrando que hoje no Brasil tem um universo de clínicas que podem não estar constituídas regularmente, as que estão regularmente constituídas, com contrato social feito, bem orientado, elas têm lá a aprovação pelo Conselho Profissional, e o Conselho Profissional exige a responsabilidade técnica. E aí, então, mesmo que essa clínica resolva fazer alguma coisa, esse profissional responsável técnico, ele acaba tendo responsabilização ética. E é importante ter um documento, quando se compra pacote, se compra valores, que o paciente assina referente à compra que ele está fazendo do serviço, correto? Corretamente. Né? O ideal, aí, o direito exige é que seja feito um contrato e desse pacote e o que está incluso nesse pacote. E também regras de desistência. Lembrando que aí vamos um pouquinho mais ao Código do Consumidor. Por via de regra geral, o Código do Consumidor estabelece a multa máxima para rescisão de contrato de 10% do valor. Então, né? Se eu compro um pacote, começo a me tratar na sua clínica, não quero mais continuar e quero desistir, tem uma multa contractual de 10%. Isso, exatamente. Em alguns casos, que se coloca 20%, alguns juízes entendem que é uma cláusula abusiva reter 20%. Né? Então, você pode reter aquilo que você praticou, né? Aquele serviço prestado até o momento é devido, e o que ainda a pagar ou a prestar esse serviço, você pode reter 10%. E aí, doutor, já que a gente começou a falar de valores, né? Existe uma questão que é o seguinte: as clínicas em geral, elas têm o agendamento do paciente e os pacientes combinam de ir e faltam. Hoje, até em serviços médicos, né, em consultas particulares, quando não é o convênio, hoje há uma tendência em cobrar antecipadamente o valor da consulta ou da sessão, ou um valor de entrada. Isso a gente pode fazer? Pode fazer. Okay. O importante é que o consumidor, o paciente, tenha conhecimento prévio disto. E as regras de cancelamento.
Então, não é simplesmente dizer, olha, tem que pagar antecipado, né? É que na prática, nessa vida que a gente vive, né, cotidiana, correria, não, paga aqui e as pessoas não se preocupam com isso. Mas a regra no direito é a seguinte, olha, para eu ter essa consulta ou esse agendamento, será necessário realizar um pagamento prévio de 100%, de 10%, seja qual for. E as condições de retenção e de devolução dessa quantia. E isso de maneira antecipada, de maneira que o consumidor não fale, olha, não fui avisado, né? Então, se essa informação é prévia e é divulgada, sim, você pode cobrar antecipadamente. E chegou o dia da consulta, o paciente desistiu, ele pode requerer esse dinheiro de volta? Se você colocou lá que o dinheiro, a quantia será retida, você tem que só observar se a retenção disso ela é excessiva ou não, uma vez que a consulta em si não foi realizada. Vamos lá, marquei com o profissional uma consulta de R$400, tá certo? A condição era que eu pagasse R$400 antecipados. A consulta não foi realizada, né? Do ponto de vista do consumidor, houve um prejuízo da parte do fornecedor, tá? Mas ele está sujeito ao risco disto. Mas ele também reter os 400 sem ter prestado serviço não é razoável e proporcional. Que, aliás, são palavrinhas muito interessantes hoje no direito. Razoabilidade e proporcionalidade. Escuta, reter os R$400 é razoável? É proporcional a tudo aquilo que está se discutindo? E aí você acaba enfrentando resistências, né? Olha, reter R$400 pode ser tido como abusivo, não razoável sem ter prestado o serviço. E não proporcional. O Código do Consumidor, ele vem justamente para equilibrar essa relação, né? Fazer um pouco uma balança nessa situação aí. Interessante, né, Gi? Quando a gente fala de valor, o profissional da saúde também não é preparado para isso, né? Nós não somos administradores natos, né? Ter essa orientação é importantíssimo. É super importante. Eu acho que tem algumas coisas que, quando a gente fala da parte de preços e descontos, a gente está falando um pouco de marketing, né? De chamar o paciente para dentro, né? Eu acho que dá para colocar isso de uma forma mais elegante, sem essa questão de pôr um desconto em atendimento, e a gente falando um pouco dessa questão de pacote, de falar assim, eu cobro de tal procedimento que seja um laser de depilação, tudo bem, né? A sessão é tanto. Então, cada paciente vai ter um número de sessões diferentes. Então, ela está mais ou menos mostrando qual é o valor dela, se ela cobra um valor muito mais alto ou não. Olha, esse mês nós vamos ter um desconto na sessão de depilação. Eu acho que é possível fazer isso. Eu acho uma forma elegante, mas eu não sei se isso é possível. Nós vemos isso, eu acho que fica em discussão entre possibilidade, né, e a realidade. Porque hoje nós temos Black Friday, nós temos Dia dos Namorados, nós temos Dia das Mães, Dias dos Pais. Porque o não fazer nada pode prejudicar também essa clínica, né? Não entra no funil, não capta cliente para o consultório. Quando você pontua nesses momentos em que todo o sistema, tanto de prestação de serviços como de produtos, acaba oferecendo oportunidades excepcionais para aquele momento, parece-me que não há um problema mais sério. O problema é quando você foge esses momentos especiais e começa a praticar algo que você fala, olha, está no limite da qualidade do serviço, né? Essa pessoa não pode estar conseguindo prestar um serviço de qualidade com esse valor. Ou ela está violando, né? Se bem que, independente dessas datas especiais, você tem normas éticas, né? E que a violação a isto é impossível. Eu falo mais da área médica porque é um conselho que legisla, né, muito sobre essas questões, né? Até a minha ordem dos advogados, eu sou proibido eticamente de fazer captação indevida de clientela e eu não posso divulgar preço dos meus serviços em nenhum lugar. Poxa, não sabia disso. E eu não posso divulgar
que eu tive um caso específico de sucesso. Por questão como a gente ética. mostra antes e depois, né? Então, assim, eu posso desde que não haja violação ética. Você percebe que, e hoje em dia a gente vê, infelizmente, profissionais que não tiveram um embasamento ético, né? Não é nem questão de direito, é questão ética, né? Onde está aqui a ética na divulgação de uma promoção que não dá valor ao próprio serviço que é prestado, né? Então, eu diria o seguinte, existe sim a possibilidade de se fazer promoções, descontos, mas tem o limite à ética. Tem o limite na concorrência leal, né? Desleal com o seu parceiro, né, de negócios. E hoje fazer gestão é difícil, né, Gi? Tão difícil que, doutor, quando a gente abre uma sala, uma clínica, sozinho é difícil tocar e muitas vezes a gente precisa de mais colegas, né, para utilizar a capacidade operacional máxima de uma sala, de várias salas. E com isso a gente começa a pensar em parcerias da mesma profissão ou profissões parceiras e similares, como, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, mas eu posso ter nutricionista, psicólogos e outros no mesmo espaço. Se eu não quero, se eu preciso contratar ou convidar, ou fazer parceria nesse sentido, quais são as vias legais para que haja essa viabilidade? Perfeito. Olha, vamos por partes, né? Se eu tenho uma clínica com várias salas, ou se eu tenho uma sala e quero ceder esta sala para mais pessoas, né? Eu quero, olha, eu sou fisioterapeuta e aqui eu faço a minha prestação de serviço de fisioterapeuta no período da tarde e no período da manhã eu quero ceder esse espaço para uma psicóloga. Olha, ali eu vejo simplesmente um contrato em que você cede aquele espaço e em troca da cessão desse espaço você vai ser remunerada por isso, né? Agora, esse tipo de situação eu não vejo muito problema, a não ser que esses profissionais passam a interagir com a prestação de serviços um do outro, que aí a relação muda. Olha, se a psicóloga, por exemplo, vai atender os pacientes do fisioterapeuta antes da fisioterapia, aí muda a relação, né? Porque é a psicóloga que está indicando ou entrevistando, fazendo uma análise para aquele trabalho da fisioterapia, né? Nesse caso, o paciente ele precisa de um respaldo e essas duas pessoas de um respaldo desse serviço, né? Então, aí nesse caso, seria um outro contrato específico, né? Então é importante o contrato, né? Posso locar a sala, posso ter um contrato de prestação de serviço. Perfeitamente, pode fazer tudo isso. E com relação, olha, vamos imaginar o seguinte, eu sou um fisioterapeuta, né? E eu, nessa minha fisioterapia, eu ofereço uma prestação de serviço multidisciplinar, né? Então, aí será um contrato onde terá diversos serviços prestados nesse contrato com outros profissionais. Então, o paciente vai contratar com a minha empresa de fisioterapia e nesse contrato eu vou discriminar que terá o trabalho de outros profissionais. E a minha clínica fará um contrato individual com cada uma dessas pessoas ou dessas pessoas jurídicas acerca dos serviços que elas farão e prestarão. Então, eu não preciso obrigatoriamente contratar para a minha empresa. Eu posso ter um prestador de serviços. Você pode sim ter um prestador de serviço. Agora, quando a gente fala de contratar prestador de serviço e analisa do ponto de vista de normas trabalhistas, aí é preciso ter um pouco de cautela, porque essa questão, inclusive, está em discussão agora no STF, que é a questão da pejotização e da terceirização, né? Existe uma certa discussão do que é possível terceirizar e do que se caracteriza como pejotização. Mas vamos falar de terceirização. Quando a gente fala de terceirização, significa que eu estou passando uma atividade que eu poderia fazer, que eu deveria fazer, para um terceiro, que é uma pessoa jurídica. E hoje no mercado nós temos diversos tipos de pessoas jurídicas, ou seja, quem tem CNPJ.
quando o trabalho ele é caracterizado como um trabalho pessoal, periódico, com subordinação, ele pode ser caracterizado como vínculo trabalhista, mesmo que você contrate essas pessoas como pessoa jurídica. Porque a natureza daquele serviço, ele é pessoal, tem subordinação e ele é permanente, frequente. Aí eu costumo às vezes lembrar, ressalto que ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, aquele tempo em que nós tínhamos as empregadas domésticas que trabalhavam todos os dias da semana nas residências das pessoas e depois se transformou numa legislação, a profissão de empregada doméstica, e que o fato delas trabalharem mais do que 2, 3 dias caracterizava vínculo trabalhista. Por quê? Porque tinha a periodicidade, só ela realizava aquele serviço, ou seja, é um trabalho pessoal dela e tinha subordinação direta. Então, hoje, quando a gente fala de terceirização, também os primeiros serviços a serem liberados para terceirização, antes mesmo dessa última alteração na legislação trabalhista, foi os serviços de limpeza e segurança. Porque se entendeu que esses serviços de limpeza e segurança, eles poderiam ser realizados sem que houvesse a subordinação direta. Então hoje a gente vê, quer dizer, já faz um tempo nós vimos no contrato, portaria de condomínio é uma empresa terceira que presta o serviço. Limpeza também. Quando se fosse antigamente, não, seria funcionário contratado do próprio condomínio, seria limpeza contratada do próprio condomínio. Então, houve uma mudança, né? Mas existem algumas profissões em que, pela própria natureza da prestação de serviço, caracteriza, digamos assim, uma violação ao contrato de trabalho através do contrato por PJ. Então, quer dizer, profissional, se você quer crescer, quer ampliar aí a capacidade operacional máxima da sua sala, da sua clínica, enfim, tem vias de. É importante contratar um profissional, né, Gi, que nos auxilie juridicamente, né? Exatamente, até por uma questão de quem responde a uma intercorrência, quem responde ao quê, não só essa questão de contratação, mas quem responde também, né? A tudo isso. E aí você contou uma vez num episódio pra gente que você teve um problema com uma paciente. Pois é. E aí entra tudo isso. Quem responde se tiver algum problema com o paciente? Quer contar pro doutor? Doutor Laurício, cada vez mais a gente está vendo os pacientes, assim, serem mais incisivos, agressivos, com relação a eu vou fazer o procedimento, pronto e acabou, né? E o ano passado eu tive um episódio bem desagradável, onde eu contraindiquei um procedimento e a paciente foi bem agressiva fisicamente, né? Como é que tá essa questão de agressão física, agressão psicológica, verbal, do paciente para com o profissional? Bem, aí nesse tipo de situação, eu não vejo como desvincular esse tipo de atitude de uma atitude violadora geral, né? Na medida em que uma pessoa faz agressão verbal, olha, eu vou te bater, olha, eu vou te matar, isso é um crime tipificado pelo Código Penal. Boletim de ocorrência? Isso, não, o recomendado é fazer boletim de ocorrência, né? Olha, não discutir, né? O adequado é fazer o boletim de ocorrência. Se houver algum episódio mais agressivo, chame a polícia, que ela vai então já fazer um registro desse tipo de situação. Agora, a agressão, qualquer que seja, escrita ou verbal, é punível por crime, né? Se a pessoa também falar mal, né? Caluniar, difamar, ela também pode responder com base nesse boletim de ocorrência que você faz pelo crime e também por uma indenização por danos morais à imagem daquela pessoa. E aí agora vamos só falar de uma questão interessante, né? Poxa, eu tive um caso, vamos fazer um caso hipotético, mas com certeza já aconteceu. Eu tive um caso na minha clínica em que uma pessoa foi na clínica, ela foi
ela relata que foi mal atendida, mas de fato ela não foi. Porém, ela saiu pela rede social denegrindo a imagem da minha empresa. Ou até mesmo ela foi lá e fez uma reclamação no Google da minha empresa. Naquelas reclame aqui, enfim, no Reclame né? Aqui e tal. E hoje em dia, do ponto de vista do direito, eu queria chamar a atenção do pessoal que tem clínica, que é o seguinte: para se pleitear dano moral à imagem de uma empresa, precisa se provar o dano. Então, você, em tese, teria que provar que houve uma queda de pacientes, que houve uma queda de faturamento, ou até mesmo, às vezes, contratar uma empresa de marketing para que faça um laudo de que houve o desinteresse pelo seu negócio em função daquela pessoa que produziu escritas, né, ou fatos contra a sua empresa. Já com relação ao Google, o próprio Google tem os mecanismos de defesa, mas de uma forma geral ele não exclui o que os consumidores postam lá, porque ele entende que na medida em que a empresa está na internet, ela está sujeita a ser avaliada pelos seus consumidores. E o Reclame Aqui da mesma forma, né? A Justiça também tem entendido de se manter lá, porque é uma plataforma que registra a opinião dos consumidores em relação aos serviços prestados às empresas. Agora, se houver excesso por parte dessas difamações, dessas calúnias contra a empresa, violadoras de direitos, se for extremo, olha, eu estou dizendo, ela matou um paciente, e isso não for verdade, isso sim é possível de reverter e retirar essa publicação. Ok. Nossa, quanta coisa, né? Pois é. Muita coisa. E aí ele vai falando, eu vou pensando em mais alguma coisa para perguntar, mas aí vai ficar muito extenso. Mas realmente é isso, nessa questão de contratação, até isso a gente tem que pensar, né? Como é que esse profissional vai atender, né? Se ele vai ser educado ou não, porque você vai responder também, né? A sua clínica vai responder também. Tem isso, Sim. né? Como é que ele vai se portar numa rede social, como é que ele vai se portar né, com essa questão do antes e depois de foto, se ele vai postar essa foto do paciente, se não vai. Tem que ter uma questão ética muito bem combinada quando você vai trabalhar numa clínica, deve ter um procedimento, dizer, olha, aqui a gente trabalha com respaldo jurídico dessa forma, e isso pode, isso não pode. E mão dupla, né, Gi? Porque tem profissional, eu vejo aí alguns estudantes da área da saúde, às vezes no estágio, né? Isso já deu problema jurídico, do estudante expor o paciente, não necessariamente a imagem, mas a situação. Poxa, veio aqui de novo, passando mal, olha, foi tomar esse remédio que envenenou. Então, assim, alguns comentários, algumas atitudes do profissional de saúde que não são legais também para difamar o próprio paciente, né? Olha, tem mancha e não usou filtro, tá lá, tô te vendo aí tomando sol, né? Alguma coisa nesse sentido, né? A gente pensa que não existem absurdos, mas existem, né? Existe. Agora, essa última discussão aqui foi interessante, que a gente não falou e é importante falar, que o Brasil tem agora uma lei geral de proteção de dados. E o recomendável é que as clínicas se adequem à lei geral de proteção aos dados, né? E no tocante a esse prestador de serviço, a esse empregado, o adequado é que, primeiro, você tenha uma política de proteção de dados da sua clínica. E, com base nessa política, você estabeleça um termo a ser assinado por os seus prestadores e pelos seus empregados a respeito da segurança dos dados dos seus pacientes. Porque a violação à Lei Geral de Proteção de Dados pode causar multa à sua clínica. Então, questão até mesmo quando a gente fala, fotografia, a pessoa tem que autorizar, né? Mas no caso de uma empresa, essa empresa também tem o dever de proteger os dados. E a imagem é um dado sensível. Sim. Se ela apresenta até um atestado ou alguma questão de doença, é um dado sensível.
E a empresa pode ser responsabilizada pelo vazamento desses dados por meio dos seus funcionários. Imagina você, cliente e paciente de uma clínica, de repente uma empresa de outra prestação de serviço começa a te contactar. Aí você fala, como é que você pegou meu contato? Ah, você é paciente da clínica tal, então agora a gente está te abordando para vender suplemento alimentar, um exemplo, né? Olha, foi lá uma pessoa que tinha que tinha amputado um membro e uma outra prestadora de serviço falou, escuta, você não quer comprar essa prótese? Então, um exemplo assim que pode acontecer, mas hoje existe essa obrigação da proteção de dados de todos os consumidores, todas as pessoas em qualquer lugar. O dono da empresa não pode dar esses dados, assim como os funcionários da empresa não podem utilizar esses dados. Isso, nem compartilhar com qualquer outra pessoa, porque são dados da pessoa e dados protegidos por lei. Perfeito. E isso está no termo, né? Porque o doutor Laurício colocou. No termo da nossa clínica, ele colocou. Exatamente. Que legal. Pessoal, para quem não assistiu o episódio anterior, a gente está complementando alguma coisinha também, né? Então assistam, porque eu acho muito interessante. Apesar de a gente estar falando um pouco de coisas diferentes, mas elas se complementam. Então é importante que vocês assistam o episódio anterior. É muito interessante também. Doutor, muito obrigada aí por suas considerações tão importantes, seu conhecimento, suas informações. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, do nosso Beleza na Lata, falando aí sobre promoções e questões jurídicas, né? A gente preparou com muito carinho e, inclusive, um convidado mais do que especialista aí na área jurídica, o advogado doutor Laurício. E esse foi o nosso Beleza na Lata. Eu te convido a curtir, compartilhar o nosso episódio e acompanhar aí, porque a gente está sempre inovando e trazendo mais conhecimento para vocês. Gi, palavrinha final? Eu gostaria muito de agradecê-lo novamente. Foi muito importante a sua presença aqui. Eu sei que todo mundo vai ter mais alguma dúvida aí. A gente já está combinando, né, Cris? Sim. De um próximo retorno. A gente tentou fazer tudo meio enxugadinho para que todos tenham todas as informações. E o senhor fala com uma clareza muito grande também, com uma facilidade, apesar de ser advogado, né? A gente às vezes fala, nossa, fala mais difícil. Não, fala com uma clareza. Eu tenho certeza que todo mundo compreendeu muito bem o que foi dito hoje. Como é diferente ter um advogado da área da saúde. Totalmente. Isso faz diferença, né? Obrigada, viu, doutor? Obrigada, gente, Cris. muito obrigado. Mais uma vez, estou à disposição de todos vocês, dos seus espectadores, né? Telespectadores, ou enfim, seguidores nessas redes de vocês. E fico aí aberto a qualquer outro convite. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.